E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Flamengo decidiu romper de forma inesperada com Bruno Henrique, um dos jogadores mais icônicos dos últimos anos, e a notícia tem causado um verdadeiro rebuliço entre torcedores, jornalistas e analistas do futebol brasileiro. Bruno Henrique, que vinha sendo peça fundamental no esquema ofensivo rubro-negro, aparece agora envolto em especulações de bastidores, com rumores de que um novo capítulo de sua carreira pode se desenrolar no Vasco da Gama, um clube rival histórico e com grande tradição no futebol carioca. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube cruzmaltino, mas fontes próximas ao atleta indicam que conversas preliminares já teriam sido iniciadas. A possibilidade de Bruno Henrique vestir a camisa do Vasco agita discussões nas redes sociais, dividindo opiniões de torcedores que ainda não assimilam a saída de um ídolo do Flamengo. Nos bastidores, comenta-se que a decisão de rescindir o contrato foi motivada por uma combinação de fatores financeiros e técnicos, incluindo ajustes no elenco e planejamento estratégico do clube para a temporada, que prioriza renovação e reposicionamento de peças no ataque. Este movimento inesperado pode alterar não apenas o panorama do futebol carioca, mas também a dinâmica de clássicos que prometem esquentar no Campeonato Brasileiro, trazendo ainda mais tensão e expectativa para os próximos meses, gerando rumores e teorias em blogs, podcasts e canais especializados. Bruno Henrique, conhecido por sua velocidade, precisão nos dribles e faro de gol, se tornou referência na história recente do Flamengo, conquistando títulos expressivos e sendo peça decisiva em momentos de maior pressão. A notícia de sua saída pegou muitos de surpresa, já que a relação entre atleta e clube parecia estável, mesmo diante de negociações de renovação que vinham se arrastando nos últimos meses. O rumor sobre uma possível ida para o Vasco da Gama aumenta ainda mais a tensão entre torcedores, que agora imaginam o impacto que um jogador de alto calibre pode ter em um rival direto. Nos bastidores, comenta-se que a negociação, caso se confirme, será tratada com cautela, pois envolve não apenas o valor salarial, mas também direitos de imagem e bônus por desempenho, fatores que podem atrasar ou até inviabilizar a transferência. A movimentação está sendo acompanhada de perto por empresários, agentes e conselheiros de futebol, todos atentos aos sinais de que a mudança de clube pode se concretizar rapidamente. Em redes sociais e grupos de WhatsApp de torcedores, o assunto se tornou viral, com memes, debates e teorias sobre como Bruno Henrique poderia se encaixar no estilo de jogo do Vasco, que busca reforços de peso para melhorar seu desempenho no Campeonato Brasileiro. A especulação, mesmo sem confirmação, já influencia estratégias de marketing e comunicação de ambos os clubes, criando uma atmosfera de expectativa que mantém os fãs grudados nas notícias do futebol carioca, ansiosos por cada atualização que surge no dia a dia. Fontes próximas ao jogador relatam que Bruno Henrique estaria aberto a novos desafios, e a ideia de vestir a camisa do Vasco da Gama parece excitante, especialmente considerando a oportunidade de reerguer uma equipe que busca retomar seu protagonismo nos campeonatos nacionais. No Flamengo, a saída do atacante deixa uma lacuna significativa, e os dirigentes terão de pensar em alternativas rápidas para manter o nível competitivo da equipe, seja investindo em jovens talentos da base ou buscando reforços no mercado. Rumores apontam que outros clubes também estariam monitorando a situação, criando uma verdadeira corrida silenciosa pelo atacante, que ainda mantém seu valor de mercado elevado. A negociação, por enquanto, permanece envolta em mistério, mas cada passo do processo é observado com atenção por jornalistas esportivos e comentaristas, que analisam possibilidades táticas, financeiras e de impacto na torcida. Alguns setores da imprensa já especulam sobre possíveis cláusulas contratuais que poderiam beneficiar o Vasco, caso a transferência se concretize, incluindo bônus por gols marcados e metas de desempenho coletivo. Enquanto isso, torcedores de ambos os clubes seguem divididos entre expectativa e receio, discutindo em fóruns e redes sociais como essa movimentação poderia alterar o equilíbrio de forças no Campeonato Brasileiro, transformando cada confronto futuro em um verdadeiro espetáculo, repleto de rivalidade e emoção, intensificando a narrativa que já domina as rodas de conversa no mundo do futebol carioca, com comentários e análises cada vez mais detalhadas sobre cada possibilidade.
A saída de Bruno Henrique do Flamengo também gera especulações sobre o impacto psicológico dentro do elenco rubro-negro, uma vez que o atacante sempre foi um líder dentro e fora de campo, motivando companheiros e mantendo alta intensidade nos treinos. A ausência de um jogador com essas características pode exigir adaptações imediatas, e treinadores rivais já começam a traçar estratégias considerando que o Flamengo precisará reorganizar seu setor ofensivo. Por outro lado, a possibilidade de Bruno Henrique no Vasco da Gama adiciona uma camada extra de complexidade aos clássicos cariocas, transformando partidas que já eram aguardadas com ansiedade em verdadeiros eventos de mídia e redes sociais. No mercado, clubes de médio porte observam cada passo com atenção, avaliando se podem aproveitar brechas deixadas por negociações não concretizadas. A movimentação, mesmo como rumor, influencia decisões de outros atletas e empresários, que percebem que transferências de peso podem abrir caminho para novas oportunidades em diferentes equipes. Além disso, a notícia gera repercussão internacional, pois Bruno Henrique já tem passagem destacada por competições continentais, e seu nome pode voltar a aparecer em debates sobre mercado e valorização de jogadores no exterior. Assim, mesmo sendo um burburinho ainda não confirmado, a rescisão do contrato e a possível ida para o Vasco da Gama já movimentam múltiplos setores do futebol, desde finanças até relações públicas, mostrando como um único jogador pode alterar completamente a dinâmica de clubes, torcidas e mídias especializadas, criando um clima de especulação intensa e permanente sobre os próximos passos na carreira do atacante. Nos bastidores, circulam informações de que o Flamengo já teria iniciado sondagens por possíveis substitutos para Bruno Henrique, com perfis variados, desde jovens promissores da base até jogadores mais experientes, com histórico de conquistas nacionais e internacionais. A diretoria do clube busca minimizar o impacto da saída, garantindo que a equipe mantenha padrão competitivo, especialmente em jogos decisivos de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Enquanto isso, a torcida permanece ansiosa, dividida entre lamentar a perda de um ídolo e imaginar os desafios que a equipe enfrentará nas próximas temporadas. O rumor da ida para o Vasco também aumenta o interesse de patrocinadores, que enxergam oportunidades de marketing e negociações de alto impacto, explorando a narrativa de rivalidade e reencontro de ídolos com novos clubes. A movimentação cria uma atmosfera única no futebol carioca, onde cada declaração de dirigentes, empresários ou do próprio jogador é analisada minuciosamente, gerando teorias sobre motivação, estratégia de mercado e possíveis efeitos na performance das equipes. Em redes sociais, torcedores publicam análises táticas e hipotéticas escalações, transformando cada rumor em pauta diária de debate, aumentando engajamento e repercussão. Esse tipo de situação, que mistura expectativa, emoção e especulação, reforça a ideia de que o futebol vai muito além das quatro linhas, envolvendo narrativas complexas de gestão, marketing e paixão, e que a simples possibilidade de um jogador como Bruno Henrique trocar de clube é capaz de movimentar um ecossistema inteiro, impactando tanto o ambiente interno dos clubes quanto o clima de rivalidade e expectativa entre torcedores e especialistas. A especulação sobre Bruno Henrique no Vasco da Gama já se transformou em pauta principal de comentaristas esportivos e influenciadores digitais, com análises detalhadas sobre como o atacante se encaixaria no esquema tático da equipe, como influenciaria resultados e como poderia modificar a dinâmica de partidas contra grandes adversários. Em conversas informais, fontes afirmam que o jogador estaria motivado por novos desafios, buscando reencontrar o brilho da carreira e se colocar novamente no radar de seleções e clubes internacionais. A possibilidade de atuar no Vasco provoca debates acalorados nas redes sociais, com torcedores imaginando gols decisivos, participações em jogadas-chave e confrontos emocionantes contra antigos companheiros de Flamengo. Alguns analistas, entretanto, alertam para riscos, lembrando que adaptações táticas e pressões da torcida podem impactar desempenho inicial, especialmente em um clube que busca se reerguer no cenário nacional. Mesmo assim, a narrativa de um ídolo rubro-negro migrando para um rival histórico cria um enredo dramático digno de filmes e séries esportivas, capaz de manter fãs grudados nas redes sociais, atentos a cada atualização. A situação, que começou como um rumor, já influencia comportamento de patrocinadores, estratégias de mídia e até decisões de outros jogadores que podem se movimentar aproveitando o burburinho, tornando a especulação uma força real que movimenta o mercado e altera a percepção de torcedores e especialistas, provando que, no futebol,
cada negociação tem múltiplas camadas de impacto, capazes de gerar emoção, tensão e expectativa mesmo antes de qualquer confirmação oficial. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto os rumores sobre Bruno Henrique no Vasco da Gama se intensificam, torcedores de ambos os clubes vivem uma verdadeira montanha-russa emocional, com sentimentos divididos entre surpresa, expectativa e ansiedade. Nas redes sociais, grupos de WhatsApp e fóruns especializados, cada postagem ou comentário é minuciosamente analisado, transformando declarações vagas de dirigentes ou assessores em possíveis pistas sobre o futuro do atacante. A repercussão não se limita a discussões de torcedores comuns, influenciadores digitais e canais de notícias esportivas compartilham análises detalhadas sobre implicações táticas, financeiras e de marketing, criando uma narrativa contínua que mantém todos atentos. Alguns fãs imaginam como Bruno Henrique poderia se integrar ao esquema ofensivo do Vasco, explorando a velocidade e os dribles que marcaram sua carreira, enquanto outros debatem possíveis desafios de adaptação a um novo ambiente, torcida e expectativas elevadas. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria cruzmaltina está em contato com representantes do jogador, discutindo detalhes de contrato, metas de desempenho e possíveis bônus, mostrando que, embora ainda não haja confirmação, o processo de negociação está em andamento. A simples perspectiva de Bruno Henrique vestindo a camisa do Vasco já provoca repercussões diretas em outras negociações do mercado, pois clubes observam atentamente movimentos de alto impacto, ajustando estratégias, sondagens e ofertas para não perder oportunidades. O impacto de uma possível chegada de Bruno Henrique ao Vasco da Gama vai além do campo, influenciando diretamente o clima interno do clube, relações com torcedores e até a imagem de patrocinadores. A diretoria vascaína, mesmo diante de negociações ainda em estágio inicial, avalia como a presença de um atacante de renome poderia revitalizar o elenco e atrair atenção midiática, aumentando receitas de publicidade, venda de camisas e engajamento nas redes sociais. Alguns analistas apontam que a contratação poderia gerar efeito cascata, incentivando outros jogadores a se aproximarem do clube, buscando participar de um projeto que agora teria um ídolo de destaque como referência dentro de campo. Por outro lado, existem alertas sobre a pressão que Bruno Henrique enfrentaria, pois a expectativa da torcida é alta, especialmente considerando o histórico recente do atleta em conquistas expressivas pelo Flamengo. Comentadores esportivos destacam que a adaptação tática seria crucial, já que o Vasco precisaria explorar suas características de velocidade, posicionamento e finalização, ajustando treinamentos e estratégias ofensivas. Ainda assim, mesmo sendo um rumor, a notícia movimenta não apenas a opinião pública, mas também setores administrativos e comerciais, provando que no futebol moderno um simples boato sobre transferência de um jogador pode desencadear uma série de efeitos colaterais complexos e estratégicos, influenciando mercados, torcidas e narrativas midiáticas simultaneamente. Nos bastidores, o Flamengo também começa a se movimentar diante da saída de Bruno Henrique, analisando alternativas para repor a lacuna deixada no ataque. Jovens da base ganham atenção especial, enquanto sondagens por atletas do mercado interno e externo surgem como estratégias para não desestabilizar a equipe em momentos decisivos da temporada. A imprensa esportiva especula sobre possíveis substitutos, avaliando perfis compatíveis com intensidade, velocidade e capacidade de finalização, características que Bruno Henrique sempre trouxe para o Flamengo. A rescisão do contrato, embora inesperada, foi vista por alguns analistas como uma oportunidade de renovação, reorganizando o elenco e ajustando os salários, além de abrir espaço para novas contratações que possam atender à estratégia de longo prazo do clube. Em paralelo, a notícia da possível ida ao Vasco transforma-se em pauta obrigatória para jornalistas e influenciadores, provocando debates sobre rivalidade, impacto emocional nos clássicos e consequências financeiras. Cada rumor gera repercussão imediata em redes sociais, com torcedores simulando escalações, gols e jogadas decisivas, mantendo alta intensidade na narrativa esportiva. Assim, mesmo sem confirmação oficial, a movimentação já exerce efeito prático sobre decisões administrativas, estratégias de elenco e engajamento da torcida, mostrando que a especulação no futebol moderno é uma força poderosa, capaz de alterar cenários e criar histórias antes mesmo de serem concretizadas oficialmente.
Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.